E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Lucas Vieira e hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre vieses comportamentais. O que são os vieses comportamentais, como eles impactam as nossas decisões financeiras e como a gente pode acabar perdendo muito dinheiro se a gente não se atentar a eles. Bom, então vamos para o vídeo sem muita enrolação. Primeiro, o que são os vieses comportamentais? Eles nada mais são do que um conjunto de comportamentos e emoções que formam a nossa personalidade, né? A nossa mente ela tem um lado mais racional, mais calculista, mais meticuloso, que pensa um pouco mais, e tem um lado mais sentimental, um lado mais intuitivo, um lado mais emotivo. Se você junta tudo isso, forma quem somos, a nossa personalidade, forma o caráter da gente, forma o comportamento, a postura, o modo de comunicar. Se você junta tudo isso, forma quem nós somos. E antes de começar o vídeo, eu não tô aqui para julgar ninguém, aliás, quem sou eu? Eu sou mais um pecador nessa terra de meu Deus, mas o intuito aqui é a gente mostrar quais os principais vieses que atrapalham a nossa jornada nos investimentos. Então, quando você faz uma escolha, ela tende a ser mais por impulso ou mais racional? Quando você executa uma atividade, ela é mais calculada ou você executa ela no automático? E o mercado financeiro, ele exige decisões mais pensadas, mais calculadas, com mais calma, porque o ser humano, o nosso cérebro, ele foi feito para sobreviver. A gente não foi treinado para investir. E a gente tendo pelo menos a noção de um pouquinho de cada um deles, opa, tô caindo num viés aqui, opa, eu acho que eu tô caindo num outro viés aqui. A gente tendo um pouco dessa noção já vai ajudar muito a gente nos nossos investimentos, na nossa tomada de decisão. O primeiro viés é o WYSIWYG. WYSIWYG é uma abreviação da frase em inglês What you see is all there is, que traduzindo para o português significa o que você vê é tudo o que existe. Isso aqui nada mais é do que aquela pessoa que toma decisões baseada apenas naquilo que ela está vendo, ou seja, ela não consegue ampliar o campo de visão dela. Então, é justamente isso que a gente precisa fazer, ampliar o nosso campo de visão baseado em experiências com mais pessoas, baseado em conexões com mais pessoas, principalmente aquelas pessoas que discordam da gente, porque quando você debate com outras pessoas, principalmente aquele amigo seu que você debate sobre um determinado tema, seja religião, seja política, seja finanças, seja estilo de vida, você debate com aquele cara e você simplesmente amplia o seu horizonte de visão, enxerga outros lados que você não estava enxergando antes. Isso melhora muito a tomada de decisão da gente. No mercado financeiro não é diferente. Então, quanto mais a gente se relacionar e se comunicar e ouvir, principalmente aquelas pessoas que discordam da gente, mais pontos de vista diferentes a gente passa a enxergar. A gente enxerga agora um determinado problema por várias óticas diferentes. Então isso influencia muito para melhor as nossas decisões financeiras. Então, o viés de WYSIWYG, quanto menor, melhor. O próximo viés é o viés da confirmação. Esse faz com que a gente busque informações baseadas naquilo que a gente acredita, baseado numa crença da gente. A gente busca informações para validar aquilo que a gente está pensando. Esse é o viés da confirmação. Por exemplo, ontem saiu uma notícia do meu time de futebol que ele teve um rombo lá no caixa, uma fraude lá, e está devendo mais de R$1 milhão. Ok. Aí hoje, cedo, o meu time de futebol ganhou o jogo. Então, eu tendo a dar mais crédito na notícia que conforta o meu coração, aquela notícia que deixa o coração da gente quentinho. Então, você tende a validar isso, você tende a dar mais crédito àquela informação que te agrada. Esse é o viés da confirmação e ele é muito perigoso. Ele tende a fazer com que a gente acredite só na nossa crença e não naquilo que foi provado cientificamente. Então, o viés de confirmação, quanto menor, melhor. Dissonância cognitiva. Esse viés é quando a gente tende a encontrar uma informação que confirma aquilo que a gente já acredita. Então isso tende a validar mais ainda aquilo que a gente está pensando. E muitas vezes aquilo que a gente está pensando pode estar bem errado, pode ser uma decisão bem ruim. Se tem muitas pessoas que confirmam aquilo que você já está falando, muito cuidado com essas pessoas. Muito cuidado com essa informação, melhor dizendo. Então, o viés da dissonância cognitiva, quanto menor, melhor. Agora são 3 vieses de uma vez, mas os 3 são bem curtinhos. O viés de ancoragem, o viés de hindsight bias e o viés de recency bias. O viés de
ancoragem é quando você fixa o olho somente naquela primeira informação inicial que te é apresentada. Já o hindsight bias, que significa viés retrospectivo, é quando a pessoa esquece completamente dos erros. Não que a gente deva esquecer dos erros, na verdade a gente tem que lembrar deles para corrigir a nossa rota. Mas é quando a gente esquece completamente os nossos erros e a gente foca só nos acertos. Isso acaba trazendo uma falsa confiança na gente, faz a gente criar expectativas que muitas vezes não são reais. E o último aqui dessa parte é o recency bias, que é o viés recente. É quando a gente dá mais crédito a uma informação recente, só que a gente esquece de todo um histórico. Isso aqui acontece muito na política, né? De 4 em 4 anos aparece um palhaço prometendo pra gente as mesmas coisas já. Só que a gente esquece de todo o histórico, né? Todo o histórico, todos os escândalos, tantas sujeiradas da política, então... Mas enfim, esse é um assunto para outro vídeo. Voltando aqui pro foco do mercado financeiro, se você pega o viés de ancoragem, o recency bias e o viés retrospectivo, todos esses, quanto menor, melhor para a nossa jornada. Depois tem o risco da ruína. É quando você aposta todas as suas fichas em um cavalo só. É quando você carrega todos os seus ovos numa cesta só. Trazendo para o mercado financeiro, é quando você investe o seu dinheiro num único ativo ou numa única classe de ativo. Por exemplo, eu invisto só em ações, está exposto ao risco da ruína. Eu invisto só em fundos imobiliários. Eu invisto só em Bitcoin. A gente vê aí, né, que o Bitcoin está despencando bastante. Você pode estar até certo, mas ainda assim você pode quebrar. Por exemplo, você está exposto a uma única fonte de renda. Te mandou embora? Acabou. Você pode vir a quebrar, né? Você pode ter que recomeçar tudo de novo. Então, não se expor também a uma única fonte de renda é uma maneira de fugir desse risco da ruína. Eu, por exemplo, eu ando de moto há muitos anos e a gente sabe que moto é muito perigoso. Qualquer batida de moto, a gente pode se machucar feio ou acontecer algo até pior. É um risco da ruína. Mesmo sabendo disso, eu estou exposto a ele, mas é um risco da ruína. Não é sobre ser certo ou sobre ser errado. É sobre, mesmo você estando certo, você pode vir a colocar tudo a perder. Então, isso é o risco da ruína. No mercado financeiro, quanto menor, ou seja, quanto menos você estiver exposto ao risco da ruína, melhor. O próximo viés é o status quo. Esse daqui é muito conhecido, né? É quando você tem medo de mudar. É quando você tem medo de dar o próximo passo. É quando você tem medo de pular para o próximo nível. É quando você tem medo de mudar de ambiente, de ciclos de amizade, de trabalho, mudar de cidade, de estado, de país, mudar de emprego, mudar de opinião, principalmente, trazendo para o mercado financeiro, mudar de opinião. Então, quando você não muda de opinião, quando você fica preso, você tem medo de avançar, simplesmente você está preso no viés do status quo. Isso aqui é muito sobre aquele conceito de ser antifrágil. O que é o conceito de ser uma pessoa antifrágil? É quando você entra numa fase difícil, num momento de estresse ali da sua vida, uma dificuldade, um problema, e você sai do outro lado melhor do que quando você entrou. Isso é ser antifrágil. Quando você passa por uma fase difícil, um momento de estresse, e você sai do outro lado, e você só sente medo, você não tira as lições daquilo, sinto muito, mas simplesmente você parou de evoluir. Então, você está preso na lógica do status quo. Então, romper essa lógica é muito importante. É não ter medo de dar o próximo passo. Quando você percebe que você não está mudando, simplesmente você parou de evoluir. Essa é a mensagem que esse viés aqui traz. No mercado financeiro, é investir em determinadas classes, é diversificar, é você pular para o próximo nível, não ter medo de mudar, não ter medo de evoluir. O status quo, quanto menor, melhor. Vou beber uma água aqui, né? Senão não dou conta. O próximo é o Endowment Effect. Endowment Effect é o efeito de posse. Bom, esse é bem simples, né? É quando você tem um apego emocional por uma coisa, ou uma pessoa, um ambiente ou uma situação. Por exemplo, você foi há 2 anos atrás para o Chile, fez uma viagem maravilhosa lá com a sua patroa, com a sua chefa, e aí simplesmente você comprou uma garrafa lá de R$500, garrafa legal, um vinho bacana, trouxe de recordação para guardar daquele momento da viagem que você teve. Aí teve uma avaliação do vinho lá, ele passou por um concurso lá, se tornou um vinho mais escasso e agora esse vinho vale R$5.000. Você, sabendo disso, você não vende ele agora, sabendo que você pode comprar outro agora, imediatamente, só porque você está preso no efeito de posse. Não, mas esse vinho foi de um momento especial lá, né? Então, assim, é mais ou menos isso, é só um exemplo bem fútil aqui. Outro exemplo, você está numa relação de muitos e muitos anos e aquela relação ou aquele ambiente já não te faz mais bem, aquele ambiente já não entrega os resultados
resultados ali que você esperava. Enfim, aquele ambiente ou aquela pessoa já não está te fazendo mais bem. E ainda assim, mesmo sabendo disso, você não tem a atitude, a coragem de fazer o que precisa ser feito para ir para o próximo nível, porque simplesmente você está preso no efeito de posse, porque você pensa assim, mas eu já dediquei tantos anos, mas eu já investi tanto tempo, então simplesmente por isso você não tem coragem de fazer o que precisa ser feito. Trazendo para o mercado financeiro, por exemplo, você está pegado a um determinado ativo há muitos anos e esse ativo já perdeu os fundamentos, ela não está performando bem e ainda assim você não tem coragem de desapegar, cortar os laços. Então esse viés, quanto menor, ou seja, quanto menos efeito de posse você tiver, melhor é pra gente. Efeito de framing. Framing vem de imagens, vem de frames de uma tela. É aquilo que a gente vê. Ele nada mais é do que você reagir conforme aquela informação é apresentada para você. Por exemplo, quando você pega um iogurte lá no mercado e está escrito assim, esse iogurte é 90% livre de gordura. Já te encantou. Aí você pega um outro e está escrito assim, esse iogurte contém 10% de gordura. Percebe? É a mesma coisa, mas a maneira que a informação é apresentada faz a gente ser encantado logo de cara. Então, trazendo para o mercado financeiro, é importante a gente se atentar a informações, a sites de notícias, a relatórios gerenciais, principalmente de relatórios gerenciais. Até porque um relatório, ele é auditado, né? Então, todas as informações que estão ali, elas têm que ser reais. Então, a empresa ela pode estruturar as informações ali de uma forma que chame a nossa atenção. Então, muito cuidado com relatórios gerenciais. Então, esse é o viés de framing. Então, quanto menor, melhor. O próximo viés é o efeito halo. É quando você se encanta só por conta de uma primeira boa imagem. Por isso que a primeira imagem conta muito. A primeira imagem, ela comunica muito. Uma informação bem apresentada, uma apresentação bem montada, um post bem legal, uma pessoa que chegou num carrão. É normal, é um viés, é mental da gente. A gente tende a se encantar só por conta de uma primeira boa imagem. Trazendo para o mundo dos investimentos, ficando esperto com notícias tendenciosas. Então, o efeito halo, quanto menor, melhor. Beber mais uma aguinha aqui, né? Aversão à perda é quando você sente medo de se expor à perda. Então é cientificamente provado que a dor de perder alguma coisa é muito mais forte do que o prazer de ganhar alguma outra coisa. Então, como se blindar contra esse viés? Simplesmente não tendo medo do leão. Simplesmente não sair correndo quando o mercado entra em pânico, desde que o ativo ele não perda os fundamentos, né? O Bitcoin nas últimas semanas está despencando, está deslanchando ladeira abaixo. Muito provavelmente a grande maioria dos investidores estão entrando em pânico. Ou, por exemplo, quando você está investido em um fundo imobiliário, por exemplo, que é um pouco mais fácil da gente analisar aqui. Você já conhece aquele ativo, já conhece os imóveis que ele tem, já conhece a gestão, está recebendo ali o seu dividendo todo mês, tranquilo. Você já tem confiança naquele ativo, afinal, quem investe vira sócio. E sociedade só é possível com confiança. Ou seja, resumindo, e só porque ele entrou numa fase ruim, você sente medo, dá vontade de sair vendendo. É normal, é um viés, é uma aversão à perda, você tem medo de perder. Ou seja, o viés de aversão à perda, quanto menor, melhor. O próximo é a ilusão do pico-fim. É quando você julga uma experiência inteira só por conta do final. Por exemplo, você vai lá com a patroa, com a chefa lá no restaurante, uma noite romântica tal, vai num restaurante elegante. Aí você chega, o lugar é bonito, charmoso, bem iluminado. Perceba, já tô caindo aqui no viés de halo. Já comprei, só por conta da imagem. A gente tá sempre caindo em vieses comportamentais o tempo todo e a gente não percebe. Entrei, fui bem atendido, o garçom atendeu a gente, separou um lugar bacana pra gente, fez um atendimento maravilhoso, a comida perfeita. Aí no finalzinho, na hora de pagar, tive uma experiência ruim lá, a máquina falhou, sem sinal. Aí de repente deu certo, a gente conseguiu resolver lá, a máquina voltou o sinal, paguei a conta. Aí eu saio do restaurante e falo assim, nossa, que lugar ruim, nunca mais eu vou lá. Então isso é o efeito do pico-fim. Por isso que o final da experiência ele manda muito, é mental. A gente tende a julgar toda uma experiência só por conta de um final ruim. Por isso que o viés da ilusão do pico-fim também, quanto menor, melhor. Chegamos ao fim, ou seja, para que a gente evite de cair nesses outros vieses, aliás, se atente de quando a gente está caindo em um desses vieses, porque, como eu disse, é mental. A gente é ser humano, a gente foi feito para sobreviver e não para investir, então a gente vai cair nesses vieses. Mas o importante não é a gente cair neles, o importante é a gente perceber, opa, tô caindo num viés aqui agora. Para que a gente consiga lidar
lidar com todos esses vieses, a gente precisa fortalecer um só, que é o Second Level Think. Second Level Think significa segunda linha de pensamento, ou seja, você pensar com um pensamento de segundo nível, nunca o de primeiro. Porque se você pensa sempre aquilo que vem na sua cabeça na hora, automaticamente você já está caindo na maioria desses vieses que a gente acabou de citar. No meu trabalho, por exemplo, quando eu estou ali envolvido num determinado problema, estou focado ali e eu não estou conseguindo resolver, geralmente eu saio. Eu simplesmente vou tomar uma água, vou tomar um café, vou dar uma volta, respiro por uns 5 minutinhos, aí eu volto. Quando eu volto, eu já estou com uma segunda linha de pensamento. Eu já não estou pensando aquelas primeiras ideias, eu estou pensando as segundas ideias. Ou seja, quando você se afasta, você reflete um pouco mais. De novo, voltando lá atrás, quando você debate com outras pessoas, principalmente aquelas que não concordam com você, pensa diferente dela, também exercita muito. Isso tende a aumentar muito a nossa segunda linha de pensamento, tende a deixar ela bem forte, bem preparada. Então a segunda linha de pensamento, quanto maior, melhor. E aí eu deixo uma frase final aqui, ó. No mercado financeiro, aquele que controla o emocional, não tenta prever futuro, não se importa com ruídos, principalmente, né, porque a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro com notícias, com informações, com política. Quem não perde tempo com isso, quem não fica tentando prever o futuro, ou seja, a pessoa que controla o emocional no mercado financeiro tende a não sabotar o eu do presente. Se eu controlo tudo isso, eu não saboto o meu eu do presente. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado por ter assistido até o final. Me diz aí nos comentários se você gostou, se você costuma cair em muitos vieses. Eu, por exemplo, tô sempre caindo nos vieses. Normal, a gente é ser humano. Então, se você gostou, mais uma vez, meu muito obrigado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!